Nesta noite estaremos falando uma sequência de mensagens sobre Apocalipse capítulo 14, né? Nós já falamos sobre Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 13, e hoje vamos dar início aqui a Apocalipse capítulo 14, a primeira parte. Vamos falar sobre o nome dele e de seu pai. Sabemos que Apocalipse capítulo 14, ele está aqui na Bíblia dividido em 3 partes, né? Se você tomar ali Apocalipse capítulo 14, então a primeira parte tem um título que diz: o Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião, que vai do versículo 1 ao versículo 5. Aí depois tem a segunda parte: os 3 anjos proclamam os juízos de Deus, que vai do versículo 6 ao versículo 13. E a terceira parte do capítulo 14, a ceifa e a vindima, que vai do versículo 14 até o versículo 20, certo? Então nós estaremos dividindo essa sequência de mensagens. Não sei se seguiremos nesta mensagem amanhã. Para amanhã teremos uma outra mensagem que Deus já nos tem dado, mas no decorrer da semana depois, Deus nos abençoando, vamos estar voltando aqui em Apocalipse 14, amém? Que Deus nos ajude, né, meus irmãos? Sabemos que Apocalipse 11, se você tomar e ler Apocalipse capítulo 11, você vai ver o próprio título. Está escrito lá, as 2 testemunhas. Certo? Se você tomar Apocalipse 11, vai falar das 2 testemunhas que vão manifestar no período da grande tribulação para os judeus. Quem são essas 2 testemunhas? São 2 homens ungidos. 2 homens que são 2 judeus. Não será de outra nacionalidade, se levantará de dentro do próprio povo judeu. Eles já devem estar lá em Israel, certo, meus irmãos? Pelo tempo que nós estamos vivendo, o próprio pastor Osmar falou isso, certo? Que essas 2 testemunhas, elas já estão no seu lugar, somente esperando a igreja ser arrebatada, porque Apocalipse 11 só começa depois de Apocalipse 10. Isso é lógico, né, meus irmãos? Então Deus tem que terminar Apocalipse capítulo 10 e termina Apocalipse 10 com o arrebatamento. Apocalipse capítulo 10, o qual é o 7º selo, não terminou quando o irmão Branham morreu, certo? Apocalipse 10, que é o 7º selo, também não terminou quando o nosso saudoso e querido pastor Osmar Rodrigues Costa morreu. Certo, meus irmãos? Mas o irmão Branham diz, na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 232, que Apocalipse 10 termina quando esta noiva é reunida e levada e tomada. Então, Apocalipse 10 somente termina, somente finaliza, se encerra. Apocalipse 10 somente se encerra o 7º selo quando der o arrebatamento, quando a igreja for levada, porque a igreja já foi reunida, certo? A igreja já foi reunida, a esposa já está reunida, ela já foi reunida, ela foi reunida pela mensagem dos 7 trovões, ela foi reunida pela mensagem do irmão Branham, ela foi reunida pela mensagem de João. Apocalipse 10, 8 a 11, tem reunido esta esposa, né, esta igreja que vai ser arrebatada. E hoje nós estamos num tempo que Deus está separando a casca da semente, né? Nós temos que enxergar
o tempo que nós estamos vivendo, depois que reuniu, quando tem uma mensagem que reúne, vem todo mundo, certo? Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados. Então, quando a mensagem é pregada, muitos são chamados, todo mundo vem, enche a igreja, é uma maravilha, né? Mas, depois há uma separação, depois Deus separa a casca da semente. A casca vai para o fogo e a semente vai para o celeiro. E a semente é esta igreja, esposa de Cristo, que vai ser arrebatada no final de Apocalipse 10. Amém? Então, terminando Apocalipse 10, manifesta Apocalipse 11. Aí começa o ministério destas duas testemunhas de Apocalipse 11. Que serão 2 homens ungidos com o ministério, um com o ministério de Elias e o outro com o ministério de Moisés. Eles farão os mesmos sinais. Por quê? Porque judeu crê em sinais. Eles precisam ver sinais para poder crer em profeta. Por isso que quando Deus enviou Moisés lá para o Egito para libertar aquele povo, Moisés falou para Deus: Senhor, mas eles não vão crer em mim. Não, eu vou te dar sinais, eu vou te dar 2 sinais. E Deus manifestou então sinais ali para aquele povo, para que eles pudessem crer que Moisés havia sido enviado por Deus. Então, judeu crê em sinais. Então, essas 2 testemunhas, esses 2 homens ungidos, eles vão manifestar os sinais que Moisés operou e os sinais que Elias operou, certo? Pelo período da grande tribulação, né? 3 anos e meio de grande tribulação. A Bíblia diz: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Pano de saco. Então Apocalipse 11 fala das 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas, meus irmãos, elas têm uma só mensagem. Porque essas 2 testemunhas é a única vez na Bíblia que Deus opera através de 2 homens ao mesmo tempo. Em todo o tempo, Deus somente operou através de uma só pessoa, certo? Em todo o tempo. Você vê por toda a Bíblia, Deus somente operou através de uma só pessoa. Exceto, diz o irmão Brana, em Apocalipse capítulo 11, aonde Deus manifesta 2 testemunhas, certo? E se você perceber, é o mover de Deus para com os judeus. Deus sempre faz isso com os judeus, né? Quando Jesus estava na terra, quando ele mandou os discípulos ir para as casas de Israel, ele mandou ir como? De 2 em 2, né? Por quê? Porque é testemunhas, um testemunha do outro, só que ambos trazem a mesma mensagem. Por isso que estas 2 testemunhas, elas são a 7ª trombeta para os judeus. Deus manifestou, você vai encontrar na Bíblia, a 7ª trombeta para os gentios, que foi o ministério do irmão Brana, o 7º anjo. E você vai encontrar, Apocalipse 10, e você vai encontrar a 7ª trombeta para os judeus, que é Apocalipse 11. Certo? É um paralelo, meus irmãos. Quando Deus manifestou a 7ª trombeta para os gentios, o ministério do irmão Brana, esta mensagem foi para chamar o remanescente da noiva, o restante da noiva, porque a noiva, ela é formada por 7 eras da igreja, certo? A noiva, ela é formada pelo período de 7 eras da igreja, e quando chega na 7ª era, Deus tem o remanescente. A palavra remanescente quer dizer o resto, a sobra, o que faltou, né?
o que falta para completar. Então, no capítulo 10, Deus envia a 7ª trombeta gentia, o 7º anjo aos gentios, para chamar o remanescente, essa esposa remanescente, este restante para completar a esposa, o corpo da esposa de Cristo de todas as eras. Da mesma forma como em Apocalipse capítulo 11, você vai ver que a 7ª trombeta para os judeus é também para chamar o remanescente judeu, né? O restante dos judeus. Por isso que você vai ver ali no 5º selo, aqueles judeus que morreram durante as eras, clamando: até quando, Senhor? Até que complete o número dos teus conservos, até que eu trate com 144 mil judeus, que é o remanescente dos judeus, ao qual Deus falta chamar. É um povo escolhido, certo? E eles têm o número contado já, são 12 mil. Então, Apocalipse 11 vai mostrar para nós, meus irmãos, o ministério destas duas testemunhas. Para chamar quem? Para chamar Apocalipse 14. Agora nós chegamos em Apocalipse 14. Apocalipse 11 fala das duas testemunhas, dos dois profetas que vão trazer a mensagem, certo? Para quem? Para Apocalipse 14. Apocalipse 14 fala dos 144 mil judeus. Só que na Bíblia não está escrito 144 mil judeus. Então as pessoas formam interpretações acerca disso e dizem, né, creio que acho que é os testemunhas de Jeová, que dizem que esses 144 mil é a noiva gentia, né? E o irmão Branham vem e posiciona para nós que Apocalipse 14, estes 144 mil, eles são judeus, certo? E Deus trata com eles e chama 12 mil de cada tribo. Amém? Então vamos na mensagem aqui, meus irmãos. A era da igreja de Sardes, parágrafo 83. Vamos tomando nossos cultos dessa forma, certo? Eu creio que Deus tem dirigido que nas quintas-feiras, né, a gente traz uma mensagem mais de correção, uma mensagem mais forte. Na sexta-feira a gente traz uma mensagem de ânimo, de força, de vida, né? No sábado a gente quer trazer uma mensagem de ensinamento, uma mensagem mais calma, que a gente possa com paciência refletir na palavra de Deus. E no domingo uma mensagem livre, aquilo que Deus der para nós, amém? Então tenho trazido o nosso ministério dessa forma. O profeta fazia assim, o pastor Osmar fazia assim. Então a gente só vai seguindo, né, as pegadas, os passos. Então vamos com paciência aqui. Hoje é sábado, né? Amanhã a gente pode dormir até mais tarde ou não? Ai, Deus. A era da igreja de Sardes, parágrafo 83. Apocalipse 7, 4 e 8. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Amém? Bom, coloque entre parênteses aqui, notem a ausência de Dan e Efraim, que Dan e Efraim, eles caíram na idolatria, e os seus nomes foram riscados das tribos aqui em Apocalipse 7, que se refere a estes 144 mil sendo selados durante o 6º selo. Então, quando cumprir
ali, Apocalipse 11, estará cumprindo o final do sexto selo, certo? O final do sexto selo, porque o sexto selo, ele veio sendo cumprido também durante as eras. O sexto selo, você vai ver que Deus, sexto selo, Deus trata como judeus, certo? Então o sexto selo, ele veio sendo cumprido desde o tempo que os judeus foram perseguidos e mortos pelo general Tito. Já estava ali cumprindo as trombetas dos judeus. E você vê então o sexto selo cumprindo desde a primeira era da igreja, chegando aqui em 1945, na Segunda Guerra Mundial, aonde também houve uma perseguição sobre os judeus. Então, depois vamos falar sobre esses assuntos também, mas são acontecimentos do sexto selo, são acontecimentos das trombetas para os judeus, que aconteceram durante as eras, com os judeus, certo? Acontecimento, foram perseguições sobre os judeus, estavam pagando, porque quando eles foram crucificar Jesus Cristo, os irmãos já conhecem, né? Que aqueles pais judeus clamaram, pediram: caia o sangue deste justo sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles pediram perseguição. Por isso que você tem que tomar cuidado com o que você pede, com o que você fala. Fale coisas boas, pede coisas boas para você e para os seus filhos, certo? Porque os judeus, eles pediram, meus irmãos, caia o sangue deste justo sobre nós. Se esse homem é justo, se esse Jesus, ele realmente é o Filho de Deus, que caia o sangue dele. Eles não sabiam que era o Filho de Deus. Se eles soubessem, eles não tinham pedido aquilo. E no ano 70, depois de Cristo, o general Tito fez jorrar sangue pelas ruas de Jerusalém, porque eles estavam pagando o preço do que eles fizeram com Jesus, aqueles pais judeus. E o restante daquilo que eles pediram lá atrás, veio a ser cumprido aqui em 1945, quando manifestou ali a Segunda Guerra Mundial e aqueles 4 anjos de Apocalipse 9. Hitler, Stalin, Eichmann e Mussolini, ao qual trouxeram perseguição, eles queriam exterminar os judeus da face da terra, e estava cumprindo Bíblia, era o pedido do pai, dos pais. Então um pai, quando vai pedir pelo seu filho, peça coisas boas para os seus filhos, fale coisas boas para o seu lar, pede coisas boas para você, pede, que Deus dá. Se você pedir bênção, Deus dá bênção. Se você pedir juízo, Deus dá juízo. Então peça coisas boas, fale coisas boas dos seus filhos. Não importa se eles estão fora do caminho do Senhor, mas professe, fale a palavra, fala coisas boas dos seus filhos, certo? E Deus então os abençoará. Então, meus irmãos, são 12.000 de cada tribo. Então, o irmão Branham diz aqui: sendo selados durante o sexto selo e o tempo da grande tribulação. Então, o irmão Branham diz aqui que Apocalipse 11 é o final do sexto selo, é onde Deus vai estar encerrando o sexto selo com os judeus, certo? Manifestando a 7ª trombeta dos judeus. O que falta acontecer do sexto selo é o cumprimento da 7ª trombeta dos judeus, que é essas 2 testemunhas, que é Apocalipse 11, que vai ser outra perseguição contra os judeus, contra estes 144.000, porque estes 144.000, meus irmãos, a Bíblia diz aqui, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são aqueles que eles já estão separados lá em Israel. Eles não estão contaminados por igreja hebraica, não estão contaminados por igreja ortodoxa, não estão contaminados pelo catolicismo, não estão por quê? Porque eles são virgens. Eles são, são eunucos. Eles são separados para o Senhor.
Eles não estão misturados no sistema religioso do mundo. Certo? Esses 12 mil de cada tribo que já estão lá em Israel, eles são virgens. Não é no natural, é no espiritual. Eles não estão contaminados com mulher, com igreja. Igreja, mulher quer dizer igreja. Então eles não estão contaminados com nenhum sistema religioso. Os próprios judeus vão fazer um pacto com Roma, com a marca da besta. Os próprios judeus. Mas estes 144 mil não vão. Estes 144 mil não vão. Da mesma forma aqui conosco, meus irmãos. Todas as igrejas vão se unir no concílio ecumênico, menos a esposa de Cristo. Agora, por que a esposa de Cristo não vai se unir com Roma? Não vai receber a marca da besta na testa? Porque a esposa de Cristo já foi selada no coração. Efésios 4:30. E fostes selados com o Espírito Santo até. Ei, glória a Deus! Nós somos selados até o arrebatamento, meu irmão. Até o dia da redenção, selado. Ninguém pode mexer na sua alma. Satanás não pode mexer no seu coração. Satanás pode mexer no seu corpo, fazer ele ficar enfermo. Pode, porque nós vivemos no tempo. Satanás pode mexer no seu espírito, na sua mente, falar na sua mente. Mas Satanás não pode mexer na sua alma. Que segurança, meus irmãos. Nós somos selados. Por isso que esta igreja, ela não pode ser enganada, porque ela está selada com o Espírito Santo. E quando Deus sela esta igreja, cada um de nós, Deus coloca este selo no nosso coração. Certo? Por quê? Porque Deus sela os filhos no coração. No coração, na alma. É lá que Deus sela os filhos. Mas os judeus, os servos, Deus coloca um selo na testa. Deus coloca uma marca na testa. Os servos. Filhos, Deus sela o coração. Servos, Deus sela na testa. Agora, nesse período da grande tribulação, Satanás também trará a sua marca, a marca da besta, né? E esta marca, ela também é na testa e na mão. Agora, nós já vimos que esta marca, ela é espiritual. Ela não é uma tatuagem, ela não é um código de barra, ela não é um CPF, não é algo físico que você vai ver na sua testa ou na sua mão, um chip, não é nada disso. É a maneira de você crer. É uma doutrina errada. É a pessoa crer numa doutrina errada. É a marca da besta. É a pessoa crer na Santíssima Trindade. É a marca da besta. É a pessoa crer em qualquer doutrina errada. É a marca da besta. E nesse tempo que Satanás está selando os servos, porque judeus são servos, então Satanás também está selando os seus. E nesse tempo Satanás coloca uma marca na testa, que é uma doutrina errada, certo? É uma doutrina, qualquer doutrina errada. A pessoa creu uma palavra errada da Bíblia, ela já está marcada com a marca da besta. Ah, mas a mulher pregadora, está marcada. Ah, mas a mulher cortando cabelo, está marcada. Ah, a mulher passando batom, está marcado, porque é contra a Bíblia. Certo? Ah, a Massuplay, está marcado. Porque é uma doutrina errada. Qualquer doutrina errada, você tem que ser a noiva palavra, a esposa palavra, certo? E também nós aqui, a esposa de Cristo, meus irmãos, é uma igreja virgem,
ela não é tocada pela mão do homem, pela doutrina do homem, porque ela é uma senhora casada com Cristo, os selos revelados. Certo, meus irmãos? Então, da mesma forma como Satanás coloca uma marca na testa, que é uma doutrina errada, neste tempo, Deus também sela os 144 mil judeus, os servos, na testa. É o que nós lemos aqui, Apocalipse 14, versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o nome dele e de seu pai. Então vamos aqui na mensagem às 10 virgens, 1960, parágrafo 118. Mombrand diz aqui: agora, para provar que esta revelação é correta, observe isto, o versículo 4. E ouvi o número daqueles que foram selados, e ali foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. São 19. Israelitas. Onde estão eles? Eles estão reunidos agora, no templo do irmão Brana. Eles estão reunidos agora. Eles estão ali em cima, prontos, esperando chegar a hora do selamento. O que é a hora do selamento? É a hora, depois que der o arrebatamento, então as duas testemunhas vão trazer a mensagem. E essas duas testemunhas vão manifestar sinais para que os 144 mil crescem neles. E essas duas testemunhas vão soar a 7ª trombeta. O que é a 7ª trombeta? Vão mostrar para esses 144 mil judeus que o Senhor Jesus Cristo, que os pais deles crucificaram há 2000 anos atrás, era o Cristo, era o Messias. Esta é a mensagem das duas testemunhas. Vai mostrar para eles: o Messias que vocês rejeitaram, o Messias que vocês estão esperando, é aquele Senhor Jesus Cristo, que os vossos pais mataram há 2000 anos atrás, crucificado numa cruz. Esta vai ser a mensagem que aquelas duas testemunhas vão sair pregando nas praças de Jerusalém, vestidas de pano de saco. Eu não vi o que o irmão Brana fala sobre isso. Pano de saco, meus irmãos. Então aqui o irmão Brana diz: eles estão ali em cima, prontos, esperando chegar a hora do selamento. A hora que estas duas testemunhas vão trazer a mensagem de selamento, que vai marcar os 144 mil, que vão selar na testa, ou seja, na maneira de crer. Isso quer dizer, vai mostrar para os 144 mil que o Senhor Jesus Cristo é o Messias, que eles rejeitaram, que eles crucificaram. Vamos continuar aqui. Eles estão ali em cima, prontos, esperando chegar a hora do selamento. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, Azer 12 mil, Naftali 12 mil, e assim por diante. Simeão e assim por diante, continua até Benjamim, as 12 tribos. E 12 vezes 12 são 144 mil. Vem, agora, agora se você olhar no capítulo 14, só um momento, aqui você verá: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. Então, meus irmãos, o irmão Brana faz uma reflexão aqui, que quando o Senhor Jesus, ali no monte Sião, se apresentar para aqueles 144 mil judeus, ao qual Moisés e Elias já terá entregue a mensagem, e Jesus apareceu para eles, e eles então virem Jesus e falar, o irmão Brando diz aqui, meus irmãos, vamos ler que vai ser melhor. Monte Sião, o cordeiro havia voltado do rapto,
Isso quer dizer, no final da tribulação, depois que der o rapto, a igreja vai para o palácio, certo? Vai para a festa do casamento, aonde teremos aquela mesa de quilômetros e quilômetros de distância, e o Cordeiro estará passando por nós e enxugando de nossos rostos toda lágrima, certo? É a lua de mel entre Cristo e a sua igreja. Que tempo maravilhoso, meus irmãos, ao qual nós estamos ansiosos. E então, no final da grande tribulação, no final dos 3 anos e meio, depois que esses 2 profetas tiveram entregue a sua mensagem, o Cordeiro havia voltado do rapto, certo? O Cordeiro é Cristo, e aí o Cordeiro veio, arrebatou a igreja 3 anos e meio na glória. E quando o Cordeiro havia voltado do rapto e regressado, como vimos outra noite, como José despediu todos os gentios, quando ele estava ao lado de seus irmãos, disse: eu sou José, vosso irmão. E então eles ficaram assustados, porque José foi vendido para o Egito. E quando José foi se apresentar para os seus irmãos, eles não sabiam que aquele governador era José, porque lá no Egito, aquele governador chamava Zafenate-Paneá. Ele tinha outro nome lá no Egito. Ele não era chamado de José lá no Egito. E José foi vendido pelos seus irmãos, assim como o Senhor Jesus também foi vendido pelos seus irmãos, 30 moedas de prata. José foi vendido pelos seus irmãos por 30 moedas de prata. E José foi para o calabouço. E Jesus foi para a sepultura. É o quadro que o irmão Brana mostra, certo? É um tipo. E José então saiu da sepultura e foi assentar à direita do faraó, como um governador do Egito. E lá no Egito, José chamava Zafenate-Paneá. Da mesma forma que quando Jesus Cristo ressuscitou e foi à destra do Pai, e então ele veio aos gentios, e para os gentios, ele foi chamado de Senhor Jesus Cristo. Porque lá entre os judeus, ele era chamado de Yeshua, Yeshua Hamashia, o Messias, em hebraico, certo? O pastor Osmar já pregou muito sobre isso. Se você tiver qualquer dúvida, vai no Google, traduza Jesus para o hebraico, da Yeshua. Traduza Jesus, Cristo, para o hebraico. O Google vai lá e traduz, Yeshua. Então, nós não temos problema com a tradução, com a pronúncia, como que José era chamado entre os judeus, e lá no Egito ele era chamado como Zafenate-Paneá. Nós não temos problemas que quando Jesus lá no hebraico era chamado de Yeshua Hamashia, que quer dizer Salvador, o Messias. Porque quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, foi pregado lá: este é o rei dos judeus, em hebraico, em latim e no grego. E no grego estava lá Jesus, porque a tradução de Yeshua para o grego dá Jesus, certo, meus irmãos? Agora, quando Moisés e Elias mostrar para eles, eles vão mostrar que este Jesus, que manifestou entre os gentios, que veio para os gentios, era o Yeshua que os pais deles rejeitaram lá atrás. Assim como quando José lá no Egito, meu irmão, foi se apresentar para os seus irmãos, e então ele se apresentou como Zafenate-Paneá. E quando eles olharam para ele, eles viram: mas espera aí, você é o nosso irmão José, que nós vendemos para o Egito.
Então Mombrana vem aqui, como José despediu todos os gentios, quando ele estava ao lado de seus irmãos, disse: eu sou José, vosso irmão. E então eles ficaram assustados. Você recorda na era da igreja ali, onde tivemos isto? Quando ele retornaria, até mesmo aqueles que furaram suas mãos, eles dirão: espere, onde obtivestes estas cicatrizes de cravo? Aonde você conseguiu, quando Jesus, lá no Monte Sião, meus irmãos, se apresentar, aparecer para os 144.000 e falar com eles, e mostrar as suas cicatrizes? Aqueles 144.000, meus irmãos, eles vão olhar para aquelas mãos furadas do Senhor Jesus, e vai dizer: aonde o Senhor obteve estas cicatrizes nas suas mãos? Então Jesus disse: nas mãos de meus amigos, fui ferido nas mãos dos meus amigos, e eles lamentarão. Cada família separou uma da outra, e choraram, e choraram, e choraram. Por isso que nesse período, esses 144.000, eles não são espiados pelo sangue de Jesus, porque os pais deles rejeitaram o sangue do Senhor Jesus. Quem creu no sangue fomos nós. Foi a esposa, foi a igreja gentia que creu no sangue do Senhor Jesus Cristo. E nós fomos espiados pelo sangue do nosso Salvador. Mas quando Jesus se apresentar para eles como Senhor Jesus Cristo, Ele não vai apresentar para eles como Yeshua, Ele vai apresentar para eles como Senhor Jesus Cristo. E Ele vai mostrar que Ele era aquele Yeshua, que os pais deles crucificaram e colocaram aqueles cravos nas suas mãos. Há 2000 anos atrás, eu fui ferido na casa dos meus amigos, eu fui traído na casa dos meus amigos. E aqueles 144.000 vão reconhecer, meu irmão, que Cristo é o Senhor. Eles vão reconhecer que este Jesus é o Senhor. A palavra de Deus diz aqui, meus irmãos, a palavra de Deus diz aqui, em Efésios capítulo 4, versículo 5, a Bíblia diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em vós. Há um só Senhor, certo? Não pode ter dois senhores. Há um só Senhor. E a Bíblia diz, Lucas capítulo 2, versículo 11: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, meus irmãos, aqueles profetas, eles vão mostrar a Escritura para eles, porque é a palavra de Deus. Porque hoje, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E aqueles 144.000, eles vão receber a revelação disto. E eles vão se lamentar e chorar, e vão separar 12.000 de cada tribo nas suas casas. E vão lamentar, chorar, porque a expiação deles vão ser por lamentação, por choro, por tristeza. Pelo que os pais deles fizeram, o Messias que eles esperaram por 4 milênios, meus irmãos, por todo o tempo, quando ele veio, eles não receberam. E quando eles caírem em si, os 144.000, então eles vão se encher de tristeza, de angústia, de dor. E esta lamentação é a expiação dos pecados deles. Certo? Jesus aqui, meus irmãos, em
João 17, versículo 6. Vamos aqui em Atos. Atos 10, 36. Atos capítulo 10, 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E hoje na cidade de Davi nos nasceu Cristo, o Senhor. E este Jesus Cristo é o Senhor de todos. Certo, meus irmãos? A Bíblia diz aqui, Primeira João 5,20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. São João 17,6, quando Jesus falou ali para os seus discípulos: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Então, meus irmãos, não há dois senhores, há um só Senhor. E quando Jesus Cristo veio, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Senhor. Mateus 28,19, meus irmãos: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando e os batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. As pessoas, elas formam doutrinas erradas acerca disso, certo? A igreja veio e formou a doutrina de 3 pessoas na Santíssima Trindade. Isto é uma interpretação, porque títulos não quer dizer pessoas. Por isso que essa doutrina da Santíssima Trindade, de crer que Deus é 3 pessoas de idêntica substância, 3 homens, 3 pessoas. E o irmão Branham diz que o homem foi criado no 6º dia. O número 6 é o número do homem. E quando você vê lá 3 homens representando a doutrina da Santíssima Trindade, você vê 666, é a marca da besta, que é o número de um homem. Então, meus irmãos, porque eles não têm a revelação da palavra de Deus. Porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, são títulos, são atributos de uma pessoa, são atributos de um nome. E este nome é Senhor Jesus Cristo. Atos 2, versículo 36. Deus o fez, este Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. E quando este Senhor Jesus Cristo se apresentar para aqueles 144 mil judeus, e olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o nome dele e de seu pai, Jesus Cristo. Jesus Cristo, não quer dizer que vai escrever lá Jesus Cristo, quer dizer que eles vão reconhecer que este Jesus Cristo é o Messias. Certo, meus irmãos? Este é o sinal que eles vão receber. Se a marca da besta é uma doutrina errada, o selo de Deus é uma revelação. E aqueles judeus, eles vão receber através da mensagem da 7ª trombeta. Eles vão receber uma revelação que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Messias, ao qual seus pais mataram. Então, meus irmãos, e olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa, na sua fé, na sua revelação, tinha escrito o nome dele, Jesus, e o de seu pai, Cristo.
Senhor Jesus Cristo. Eles vão reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o Messias. Amém, meus irmãos? Você não vai tomar isto e fazer uma doutrina errada. Está vendo? Ó, tem o nome do Filho e tem o nome do Pai. O nome do Filho e o nome do Pai é um nome só. Eu sou pai de 4 filhos. E eu sou filho dos meus pais. Mas eu sou uma só pessoa. E eu tenho um só nome, que é Adriano dos Santos. Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. São ofícios, são atributos que Deus manifestou. E então ele recebeu um só nome. São João 17:6. Manifestei o teu nome aos homens. Senhor Jesus Cristo. E Deus o fez Senhor, Pai e Cristo, Espírito Santo. Este Filho, este Jesus, Deus o fez Senhor e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só nome. E nas suas testas estarão escrito o nome dele e o de seu Pai. E ouvi uma voz do céu como que de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas, que tocavam com a sua harpa, e cantavam com um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais. Os 4 animais, meus irmãos, que o profeta ensina, né? O rosto de leão, o boi, o homem e a águia. Lá no trono, e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra, porque eles vão também, assim como nós, cantamos novos cânticos aqui, quando nós fomos selados pelo Espírito Santo, selados no nosso coração. Da mesma forma, eles, os 144 mil, quando eles forem selados, com o nome do Senhor Jesus Cristo na testa, na fé, eles então vão cantar um novo cântico, cânticos de Sião, e o Cordeiro sobre o monte Sião, eles vão cantar novos cânticos de Sião, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Certo, meus irmãos? Então, só para terminar aqui, meus irmãos, o irmão Branham mostra que os judeus, eles recebem esse selo na testa. Mas o irmão Branham aqui na mensagem, a junção do tempo, o irmão Branham diz aqui, ó: mas a igreja está cavalgando no evangelho, este é o caminho seguro, aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora, aleluia, a menos que o homem nasça da água e do Espírito, ele não entrará no reino. No reino, você tem a aprovação do selo de Deus, o Espírito Santo no seu coração. Nós somos selados com o Espírito Santo no nosso coração, na nossa alma. A esposa de Cristo é selada na alma, mas os 144 mil, os servos que vão nos servir no milênio, esses 144 mil, eles vão servir a esposa de Cristo nos 1000 anos, porque a esposa estará no palácio, meus irmãos. Certo? Que Deus continue nos abençoando. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, ela é tão maravilhosa, e através do teu profeta, através do ministério de João, Senhor, ela se tornou tão clara e viva, e luz para as nossas almas. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo. Amém.